E aí, turma, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no DP Especialista. Se você não conhece nosso portal, acesse dpespecialista.com.br e fique por dentro de todas as novidades que acontecem no mundo do departamento pessoal. Hoje falaremos sobre rescisão sem justa causa por parte do empregador. Duas modalidades, aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado. Vamos começar aqui então? Abrindo minha planilha do Excel, onde eu vou simular essa rescisão, peguei um colaborador com salário de R$3.000, onde ele foi admitido em 1 de janeiro de 2024 e foi desligado em 15 de janeiro de 2025. Vamos simular aqui uma rescisão com aviso indenizado. Primeira coisa a se fazer é contar quantos dias esse funcionário trabalhou dentro do mês. Como nesse meu caso, o funcionário foi mandado embora no dia 15/1, ele trabalhou os 15 dias dentro do mês, portanto, R$3.000 dividido por 30 vezes 15 é igual a R$1.500 de salário. Observação: em alguns softwares contábeis, utilizam-se em seus parâmetros a opção conforme dias do mês, aonde ele considera para o cálculo meses de 31, 30, 29 dias, e aí há uma pequena diferença. Ele pega R$3.000 dividido por 31, multiplicado pelos dias que o funcionário trabalhou. Fica um pouquinho menor do que esse resultado que a gente obteve aqui. Eu considero sempre 30, que é mais favorável e benéfico para o colaborador e a diferença é baixa, ok? 13º. Quando um funcionário tem direito do 13º? Quando este funcionário, dentro do mês, trabalhar 15 dias. Portanto, esse funcionário nosso foi mandado embora no dia 15/1. Se ele tivesse sido mandado embora no dia 14/1, ele não receberia um avo de 13º. Mas como trabalhou, ele vai receber o avo de 13º por ter os 15 dias dentro do mês. R$3.000 de salário dividido por 12, você descobre o valor, do avo de 13º desse funcionário. Como descobrir as férias? Lembrando, 15 dias também trabalhados, só que no lugar de ser dentro do mês, vai ser dentro do período. Um exemplo, Matheus. Funcionário foi admitido no dia 20 de janeiro e foi mandado embora no dia 10 de fevereiro. Esse funcionário trabalhou um total, então, de 10 dias dentro do mês de janeiro e 10 dias dentro do mês de fevereiro. Em nenhum destes meses, ele vai fazer jus ao 13º. Só que no lugar das férias, ele fará, porque as férias contam 15 dias dentro do período. Como assim? Funcionário admitido no dia 20 de janeiro, de 20 de janeiro a 20 de fevereiro é um período. De 20 de fevereiro a 20 de março é um segundo período. Então, se dentro do período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro ele trabalhou 15 dias, ele tem direito àquelas férias. Como a nossa admissão foi 1º de janeiro, fica fácil fazer a contagem. Mas aqueles meses onde o funcionário foi admitido em dias picados dentro do mês, observem se ele vai ter direito ou não ao período, aquele avo de férias proporcional. Então, nesse caso, como já calculamos, dá R$250 o valor desse funcionário, do avo dele, Então, para descobrir o terço das férias, basta pegar o valor aqui do avo, dividir por 3, e aí está aqui um terço dessas férias proporcional, deu 83,33. Vamos aqui, então, partir para o cálculo do aviso prévio indenizado. Vou colocar aqui que o funcionário vai trabalhar 20 dias durante esse período. Vou colocar 30 dias. É 30 dias de indenização. E qual que é o valor do aviso prévio indenizado? Pessoal, é o valor do salário do funcionário. Então, nesse caso, R$3.000 aqui é o valor da indenização deste colaborador. Quanto que fica as férias indenizadas? Lembrando, pessoal, que quando você indeniza o funcionário, você também está indenizando aquele mês para fins de 13º e fins também de férias. Portanto, por mais que aquele mês não seja trabalhado, ele está sendo pago como indenização, o funcionário tem o direito daqueles meses indenizados de férias e 13º também. Portanto, vamos calcular aqui um avo de férias indenizada e depois o 13º indenizado também, que é equivalente ao mesmo valor que a gente colocou ali em cima, um terço dessas férias 83,33 e o 13º 250 também. Estamos falando aqui da parte indenizada, tá, pessoal? Férias vencidas.
Qual que é o valor das férias do colaborador? É o valor da remuneração atual dele. Então, R$3.000, o terço dessas férias. Nesse caso aqui, como é R$3.000, então fica fácil, né? R$1.000 aqui é o valor das férias. Você pode bater na calculadora também. R$3.000 dividido por 3, tá aí o seu resultado. E na rescisão sem justa causa, também temos o acréscimo da indenização da Lei 12.506. Vou até abrir aqui na íntegra para vocês. A Lei 12.506 de outubro de 2011 traz em seu parágrafo único que serão acrescidos 3 dias por cada ano de serviço prestado na mesma empresa. Portanto, esse funcionário trabalhou do dia 1º de janeiro de 2024 a 31 de 12 de 2024, completando um ano, né, trabalhando nessa empresa, e aí sim ele faz jus a 3 dias de indenização a mais, ok? Como calcular? Valor do salário dividido por 30 vezes 3, você tem aí o resultado, então R$300 de indenização. E agora, pessoal, calculamos a rescisão de um funcionário cujo ele tenha, né, a indenização do aviso prévio. Portanto, esse é o cálculo que você tem que fazer para pagar as verbas trabalhistas corretamente ao seu empregado, tá bom? Como que ficaria uma rescisão na qual o funcionário foi comunicado lá em 15 de dezembro de 2024 e trabalhou o seu aviso? Bem, fica fácil, né? Aqui a gente vai apagar tudo que foi indenizado, portanto, aviso prévio indenizado, férias indenizado, 13º indenizado também. E esse aqui é o cálculo. Ah, Matheus, essa indenização aqui da Lei 12.000, ela mantém? Mantém, independente se foi aviso indenizado ou aviso trabalhado, quando o empregador que mandou embora. Quando o funcionário pede demissão, ele não faz jus a essa indenização de 3 dias a cada ano. Positivo? Pessoal, vamos então aqui calcular como ficaria a multa de FGTS desse funcionário, né? Basta a gente acessar aqui a Conectividade Social, vou acessar aqui junto com vocês. Se você não conhece esse site, é a Conectividade Social V2, já novo portal aí do FGTS, criado pela Caixa. Vamos selecionar o certificado digital. Você vai acessar aqui nessa aba Extrato do Trabalhador. Você pode solicitar um fins rescisórios? Pode. Só que como ele demora um pouquinho mais, eu sugiro vocês solicitarem o Extrato do Trabalhador. Clicou aqui, vai abrir um campo onde você vai preencher o nome da pessoa ou o número do PIS. Você coloca qualquer um desses dados, coloca a base, seleciona se você é da base de Goiás, da base de BH, de São Paulo, seleciona a sua base e clica em consultar. Como eu não tenho nenhum FGTS pago e esse aqui é só uma rescisão fictícia, eu também gerei um extrato de FGTS fictício para acompanhar vocês. Depois de emitirem dentro do portal da Conectividade Social, vai sair este extrato aqui. Uma segunda forma de você pegar os valores depositados de FGTS é através também do novo portal do FGTS Digital, onde você vai acessar com também o seu certificado digital. Colocou aqui no perfil correto, consultas do empregador, e você vai aqui em consulta de vínculos. Coloca o nome do trabalhador, se for uma lista extensa, mas olha só, Matheus Moura Silva já está aqui. Detalhar vínculo, clica aqui na opção completo, filtra, e ele vai trazer todos os FGTS pagos aqui, se a sua competência for, né, desde o início da vigência do FGTS Digital. Se o seu empregado for um pouquinho mais antigo, sugiro vocês virem até a Conectividade Social V2 para consultar o extrato do FGTS desse empregado. Portanto, esse aqui é o extrato do FGTS e aqui nós temos o valor base para fins rescisórios. Está vendo aqui? Esse campo aqui é o campo onde você deve consultar o valor. Pessoal, uma observação. Ultimamente eu venho emitindo esses extratos e aqui em saldo, alguns casos, funcionário está com saldo maior do que o valor fins rescisórios. Qual deve considerar? Pessoal, vamos levar em consideração sempre que for mais benéfico ao colaborador. Portanto, se em saldo tiver maior do que valor base para fins rescisórios, considere o que tiver em saldo. É muito raro, mas já acontece. Então, nós sabemos aqui que o valor para a base do fins rescisórios dele é R$ 3.299,43. Vou colocar aqui
3.299,43. Deixa eu só conferir se é esse valor mesmo. Ok. O que devemos acrescentar aqui nesse valor? Devemos acrescentar, pessoal, o valor do FGTS do mês da rescisão. O que devemos somar para calcular essas verbas? Pessoal, as verbas que entram para cálculo de FGTS tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção, porque as férias, todos os eventos que forem relacionados às férias do colaborador pago em rescisão, não calculam o FGTS de 8%, ok? Então a gente soma aqui salário, vamos somar 13º proporcional, 250, e vamos somar também a indenização da lei 12.000. Todos esses campos aqui de férias não entram para o cálculo dos 8% de FGTS. Esse campo de férias, as férias vencidas também, não calculam sobre o 8% quando paga em rescisão, tá, pessoal? Isso aqui é só quando é pago em rescisão, não tem aplicação dos 8%. E os avisos indenizados. Se fosse aqui o cálculo do aviso indenizado, você somaria o aviso prévio indenizado, você somaria o 13º indenizado, mas não somaria as férias indenizadas, ok? Mas todos esses campos você deve somar. E se tiver alguma gratificação, algum adicional, você soma tudo e aplica 8% aqui, que é o valor correspondente ao FGTS. E vai somar com a nossa base, né? 3.299,43. Nós temos aqui um resultado, então, da base de FGTS de 3.463,43 centavos. Aplicamos aqui o quê? 40%, é o valor da nossa multa do FGTS, correto? Então, nossa multa do FGTS no final é R$ 1.385,37. Lembrando que tem o FGTS do mês da rescisão. Deixa eu só relembrar aqui. Foi 164. Então, o total da sua guia naquele mês vai ser de R$ 1.549,37 centavos. Por onde pagar essa guia? Hoje tem o FGTS digital, que depois de comunicar o e-social, você vai ter aqui as suas verbas referente à multa do FGTS, que contém aí tanto o FGTS do mês da rescisão, quanto também o FGTS de indenizações, também FGTS do salário, que vai vir aqui correspondente e bem separadinho. Vou ensinar em um outro vídeo como vocês se comunicarem no e-social para que esse não fique tão extenso. Uma observação agora no final do vídeo que eu quero fazer, e eu quero aqui aplicar um ponto de alerta para todos os profissionais, é observarem os campos de médias. Mateus, como assim os campos de médias? De todas as rescisões que eu pego para conferir, quando eu vou aplicar alguma auditoria em um escritório contábil ou em algum serviço que me passado para poder verificar, Mateus, vê se essa rescisão está correta. Eu sempre encontro erros nos cálculos das médias. Vou dar um exemplo aqui de um vendedor. Um vendedor, o que compõe o salário dele? Salário que é registrado na carteira, vamos aqui supor que é R$ 1.500. Aí tem valor de comissão e o valor do DSR sobre aquela comissão, que é o descanso semanal remunerado sobre o valor, né? Dias úteis vezes os dias não úteis. Depois eu vou explicar cálculos trabalhistas para vocês entenderem um pouco mais. Então, assim, o que compõe, na verdade, o salário de um vendedor é a comissão. Às vezes aquele funcionário está com um salário registrado de R$ 1.500 e recebe no salário bruto um final de R$ 10.000, porque a comissão dele está sendo muito alta. Portanto, você deve levar em consideração as comissões que aquele funcionário recebe para calcular 13º, para calcular as férias, para calcular o aviso indenizado. Todos os cálculos da rescisão, só tirando o salário aqui, desses cálculos que a gente acabou fazendo, todos esses teriam incidência das médias. Portanto, você tem que observar se esse funcionário tem comissão, tem uma gratificação que entra para cálculo de média, se ele teve horas extras durante o período. E o que a lei diz, Matheus? A lei diz o seguinte: para cálculo do 13º, todas as horas extras, todas as variáveis que tenham, né, incidência dentro das médias, naquele ano, no ano, você tem que calcular o 13º sobre aquelas médias. Ou seja, pega de janeiro a dezembro. Se ele fez alguma variável, então vamos pegar aqui, fazer o cálculo. Se durante todo o ano ele fez um total de R$ 6.500 de gratificações que ele recebeu ao longo do ano, e aí acumulou isso. Você deve calcular as médias dela. Você deve dividir isso aqui por 12, e aí você descobre que, na verdade, então esse funcionário deveria estar crescendo aí junto com o salário, né, os R$ 3.000, mais aquele valor de
541 e alguns quebrados, né? Eu coloco aqui em 50. Portanto, quando eu for calcular aqui o avo de 13º desse funcionário, ele na verdade não era 250, era 295,12. Portanto, para vocês verem o quanto uma média ela impacta no cálculo da sua rescisão e de qualquer outro cálculo trabalhista, que seja férias, que seja em alguma premiação que você for realizar para o funcionário que tenha, né, como base essas médias. Então você tem que observar essas médias, que é o que mais compõe erro em uma rescisão. Os sistemas contábeis, eles estão parametrizados para utilizar as regras trabalhistas, que é, para 13º, tudo que foi dentro do ano, e para férias, tudo que foi dentro do período aquisitivo. Então, um funcionário, o que é o período aquisitivo, Matheus? O funcionário foi admitido em 1º de junho de 2024. A partir de 1º de junho de 2025, ele teria umas férias completas. O 13º, se você mandasse o funcionário embora em julho de 2025, você ia considerar de janeiro a julho. Das férias, não. Das férias você ia considerar de junho do ano passado até junho do ano que você estaria calculando aquelas férias. Essa é a regra trabalhista. Mas seguimos só CLT? Não. Tem a convenção coletiva também. As convenções coletivas estabelecem formatos de como você deve calcular aquelas médias. Portanto, tem algumas convenções coletivas que falam assim, olha, você deve considerar os últimos 6 meses para calcular as médias do seu colaborador. Então você tem que pegar os últimos 6 meses, ver o que ele teve de variável e somar para compor ali o salário final. E você fazer o cálculo corretamente do seu 13º, das suas férias, do seu aviso indenizado e aí pagar uma rescisão correta para o funcionário. O que eu mais vejo são erros. Então, eu vou até usar um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que meu salário aqui realmente é R$3.000. Só que eu recebo R$500 por mês de adicional por tempo de serviço. Então, eu tenho aqui R$500. Olha só, no lugar de ser R$250, eu deveria estar pagando de 13º um avo R$291,66. E de indenização daquela lei também, a lei 12.000, você deve aqui, aplicar também o valor daquele adicional, que daria em torno aí, de R$350 que esse funcionário deveria estar recebendo. Então, observem as médias calculadas em suas rescisões, que é onde tem mais erro. Observe como está parametrizado o seu sistema, pegue convenção coletiva daquela empresa que você esteja calculando e observe se você está calculando corretamente aquelas médias, ok? Pessoal, para dúvidas, comente aí no YouTube, manda para nós no chat, mande um e-mail e a gente vai tentar responder ou gravar um vídeo sanando a sua dúvida. Um grande abraço!